Deus é um fogo consumidor, se assenta no trono de fogo, a sua palavra é fogo, batiza com o Espírito Santo e com fogo, caminhou na frente do povo de Israel, de dia numa nuvem, à noite numa coluna de fogo, chamou Moisés para libertar 3 milhões de judeus, aparecendo numa sarça que queimava com fogo, e respondeu à oração de Elias, descendo no altar fogo. Amém? E num dos livros que eu escrevi, Como e Por que Ser Cheio do Espírito Santo, a gente diz assim: o cristão verdadeiro é como uma locomotiva antiga. Quanto mais lenha na caldeira, quanto mais fogo, mais força, mais ela arrastava os vagões. E quando o fogo ia parando, ela ia diminuindo a marcha. Nós temos que estar cheio do fogo do Espírito Santo. Então tem um corinho que hoje não dá tempo de cantar: incendeia, Senhor, a sua igreja. A igreja tem que estar debaixo do fogo. Ele é um fogo consumidor e se assenta num trono de fogo. Se ele se assentar num trono de madeira ou de gelo, queima e derrete. Então Deus é fogo. Enquanto o fogo do Espírito Santo arder no teu coração, a vitória é tua. Levanta a mão direita e diz: todo louvor, toda honra, toda glória, toda adoração, todos os aplausos sejam dados ao Deus Pai, ao Deus Filho e ao Deus Espírito Santo. Você vai olhar agora nos olhos do teu irmão, da tua irmã, e vai profetizar dizendo: você é fruto do sonho de Deus. Fala assim: Deus sonhou com você antes da fundação do mundo. Efésios 1:4 diz. Os irmãos podem se assentar. Agora, sentar é um verbo parecido com conversar. A única conversa que você pode ter agora é com Deus. Amém? Quero ser bem rápido e quero que você preste bem atenção. Irmãos, a pessoa não tem muita disposição de ler a Bíblia. Lê qualquer coisa, menos a Bíblia. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais de ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim dão testemunho. Ler a Bíblia, pega uma, duas Bíblias, pôr uma perto da outra, linguagem moderna, linguagem antiga, os rodapés, conferir com livros, fazer um amontoado, digitar, buscar com profundidade a palavra. Ninguém pode dar aquilo que não tem. Mas, meus queridos irmãos, você viu a perseguição de ensino? Quando as pessoas pedem, imploram para você ler a Bíblia, você lê para o gasto. A hora que chegar uma lei, como tem na Nicarágua, não tem uma Bíblia. Nem o Papa entra na Nicarágua. As freiras, Teresa de Calcutá, aquelas coisas antigas que existiam, foram todas expulsas. Não se fala, as rádios fechadas. Se pegar um celular que tem uma mensagem evangélica, é morte. A Nicarágua, um baixinho de, não posso falar palavrão, comunista, como disse Billy Graham, cristianismo e comunismo não se misturam. E o nosso país está virando comunista. Posso receber um tiro e ser preso, mas é a realidade. E lá perto tem a Honduras. E eu estou pregando no Brasil inteiro. Antes eu era mais ousado, Portugal, França, fui em muitos lugares, 2 vezes, Toronto, Canadá, Amsterdã, na Holanda, Lisboa, Portugal, Havaí. Agora, os 80 anos, diminuindo a distância. Mas quero dizer para vocês, eu fui pregar no Mato Grosso do Sul, numa convenção estadual. Hoje, para a glória do Senhor, cheguei correndo aqui, subi essa escada, fazia 2 anos que não subia.
Pensei que quem estava vendo lá de cima brincaram comigo, fazendo ginástica, porque quando eu chego numa igreja, o meu temor não é ser usado ou não usado, é o tamanho da escada e pedir para alguém ajudar a subir quando não tem corrimão. Um corrimão a gente vai até o céu, mas Deus está me resolvendo esse problema. E eu andei muito no aeroporto de Campinas, erramos, já estava bastante cansado, foi com dificuldade que eu subi no púlpito de Mato Grosso do Sul. Aí eu falei para o pastor Jackson, que ele é um grande intérprete, ele esteve 3 anos ministrando e aprendendo o inglês fluentemente na Inglaterra. Falei, Inglaterra, quinta-feira nós vamos buscar o Levi, para passar aqui uns 20 dias conosco. E buscar eu vou, para levar o despeço nem óleo, que é duro, né? E ele é um intérprete famoso, fala fluentemente. Agora o nosso presidente, uma equipe esteve nos Estados Unidos, ele é um intérprete, um homem de Deus, fala castelhano e é um dos intérpretes de todas as igrejas do mundo, ele é o intérprete do inglês. E ele me chamou para pregar lá. É uma amizade de muitos anos. E fiquei sabendo que lá estava o Mauro Pregador de Honduras, com a esposa dele. Eu disse, Jackson, me coloca logo para pregar, para me ficar livre. Depois eu sento, vou ver essa turma pregar. Não, senhor. O senhor vai pregar depois da esposa dele e antes dele. Eu falei, mas você é perverso. Eu disse, não, conheço o ministério há muitos anos, pastor. E aí eu fiquei sentado ali esperando. Eu vi uma senhora de pequena estatura, achei que era uma diaconisa. Gentilmente eu fiquei de pé, senta, ela disse, não, pode ficar o senhor sentado, eu vou pregar agora. Aí o Jacques falou, é a esposa do pregador de Honduras. Aí eu disse, é grande a igreja dele, 30 mil membros. 30 mil membros ativos. A igreja maior do que essa, mas os cultos que eles fazem é só 100 pessoas. Cabe 1000 pessoas, só 100 pessoas. Da outra vez, aquelas 100 não vem, a outra. Falei, mas aonde que eles se reúnem? Nas casas. São células. E o nosso livro de hall de membros está num lugar seguro. Se Nicarágua invadir, passar para o lado de Honduras, nós destruímos o livro, para que a membresia não sofra morte. Aí a esposa dele foi pregar. À medida que a esposa dele pregava, eu falei, não sobrou nada. Me colocaram num hotel 5 estrelas, só para dormir, não deu tempo de usufruir de nada. Eu vendo aquela mulher pregando, a unção caindo, o povo não parava no lugar, o coração disparava. Ela estava dizendo que aquelas 30 mil pessoas devoram a Bíblia. Algumas chegam a decorar a Bíblia. Eles leem com as luzes apagadas e uma lanterna. E ela diz, nós somos como ovelhas para o matadouro, como Jesus disse. Cada dia que a gente vive é uma graça, porque a morte nos rodeia, terrorismo, e nós podemos ser mortos a qualquer momento. Então nós aprendemos a agradecer a Deus por cada dia de vida. E quanto mais perseguição, mais luta, mais leitura da palavra, mais o fogo cai, mais tudo que é proibido a pessoa quer. E o Espírito Santo então derrama o poder 100 vezes mais. Eu vendo aquela mulher pregar, eu tremia no banco.
tremia de temor e emoção. Falei, Deus, não vai sobrar nada para me falar. Que coisa. Se eu soubesse, não tinha vindo, não há necessidade. Quando ela terminou de pregar, ela fez uma oração. Aí eles cantaram um hino, um hotel, 10 estrelas, irmãos. Lustres. Aquele povo veio de tudo quanto é lugar. Eles investem pesado. Quando eu pus a mão no ombro dele, dizendo quem ele era, porque eu sempre honro os pastores para onde eu vou. Ele começou a tremer, eu comecei a tremer também. E esse Jesus que não abandona nenhum dos seus escolhidos, que não é por mérito, mas pela graça, e graça é favor não merecido. A unção caiu sobre mim, ele começou a tremer, o povo tremia. E Deus disse, eu nunca te abandonei, eu estou contigo. Irmãos, eu comecei a pregar, não era eu. Pela graça, infinita misericórdia. O Senhor começou a pregar e nivelou com a pregação daquela mulher. O fogo caiu, o fogo jorrava. Eu falei, meu Deus, se Deus me levar hoje, eu estou feliz. Porque a presença, o perfume, a unção fluía. E trouxe uma mensagem de 35 minutos. E depois eu levantei a mão e comecei a fazer aquela oração que eu faço. O pastor de Honduras veio na frente para receber a oração que eu estava fazendo, irmão. Que responsabilidade! O líder de 30 mil membros ativos estava recebendo a oração. E aí me veio aquele versículo, Deus usa os fracos para confundir os fortes, os indoutos para confundir os sábios, os que nada são para confundir os que são, para que nenhuma carne se glorie. Era Deus, só Deus, o louvor, o poder que estava caindo. Quando acabei de pregar, as pessoas sendo curadas, o pastor Jackson me abraçou, falou, olha, a minha esposa fez uma cirurgia, e essa cirurgia era para demorar 2h30, ela demorou 7 horas, ela está que não para de pé, mas ela está ali sentada, porque ela quer receber a oração do Senhor. E eu quero uma unção de longevidade e de transferência para os filhos. Porque eu vejo a foto do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos pregando. Depois essa unção passou para o senhor, para a sua família. E essa unção passou para os seus filhas. E essa unção passou para os seus netos, que pregam. E sei que um está lá, onde eu estive 3 anos na Inglaterra. Então eu quero esta unção para mim, com a minha esposa, e quero que esta unção passe de pais para filho. Aí me veio o versículo, Isaías 59, 21. As palavras que eu pus na tua boca, o meu espírito que eu pus sobre ti não tirarei. E as minhas palavras que eu pus na tua boca continuarão na tua boca e na tua descendência e na descendência da tua descendência. Um pastor veio correndo com a esposa grávida, ele botou a mão na barriga da mulher. E a gente fez aquela oração e muitas pessoas curadas instantaneamente, irmãos. Falei, Deus, como tu és maravilhoso. A gente foi honrado. Quando eu terminei, que eu fui sentar, ele falou, agora nós vamos para um restaurante para o almoço, e à tarde o pastor de Honduras vai pregar. Mas aí já venceu a minha passagem. Fui levado no aeroporto, fui levado para comer. Irmãos, a unção que ficou sobre mim, arrastei a cadeira para todo mundo sentar, subi a escada sem corrimão,
não sentia mais nada, eu flutuava, falei, Deus me deu uma cura total, não preciso mais nada nessa vida. Saí dali, no aeroporto, andei, subi. Quando eu acabei de subir no avião que eu sentei, voltou tudo. Isso é demonstração de Deus, porque a idade pesa. Eu fico pensando, Moisés começou com 80, é a minha idade. E eu voltei de lá, irmãos, embriagado pelo poder do Espírito Santo. E ele profetizou tanto na minha vida. O interessante é que eles vivem como se fosse o último dia. Eles pregam a palavra abertamente. Aqueles 100 correm o risco. Se for preso, morto é o 100. Aquele 100 vai, depois vem 100. 30 mil em plena atividade, se reunindo nas casas, sem falar alto, sem nada, lendo, devorando, se alimentando, engolindo a palavra. As células crescem. E hoje nós estamos precisando. Talvez Deus vai permitir uma perseguição que já está começando. Você não lê a Bíblia, mas o dia falar, você lê a Bíblia, você vai preso. Só que agora eu leio. É como uma criança, você pode brincar que tu não põe o dedo na tomada, ela vai botar o dedo na tomada. A perseguição Deus permite para que a igreja cresça. E esse hino fala, o sangue dos cristãos que caíam era como sementes que multiplicavam. Mas eu espero que isso tudo não precise acontecer, que o Espírito Santo te desperte, que você saia daqui. Ontem tivemos uma reunião só de líderes na igreja do Palmeiras. Estava tendo um casamento aqui e lá. São Paulo fazia parte dele, do telão, parava, intercalava com a gente. E quando eles terminaram, nós demos a ceia para todo mundo, uma multidão, todos a nossa liderança, e passamos pelo corredor. Foi um reavivamento tremendo. Estamos vivendo no fogo, estamos vivendo nos últimos momentos. Mas isso não é a mensagem, não. Agora eu quero falar sobre a mensagem. O título dessa mensagem, irmãos, chama-se Amor Incondicional. E eu gostaria que colocasse no telão, te manda abrir a Bíblia, quando vocês abrem, está na tela. Me ajude a apagar essa tela, por favor. Aqueles que se comprometeram R$100 por mês, ajuda. 40 mil nós estamos pagando por mês. Me ajuda. Porque aí lá da praça a pessoa está vendo a tela. Então vai colocar, Filipenses capítulo 2, do versículo 6. Filipenses 2, 6. Ah lá, já está lá. Nós estamos na época, uma época muito avançada, né, irmãos? Como é gostoso. De primeiro você pegava uma chave bíblica e ia por ordem alfabética para descobrir. Agora você fala, quanto tempo demorou o cativeiro do rei Tito com Israel? Pá, na hora. Não dá tempo de se contar 1, 2, 3. Nunca ficou tão fácil, tão gostoso estudar a Bíblia. E o Google é pai de tudo, né? Então está aqui, olha, que sendo em forma de Deus, está falando de Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, escravo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, não bastou transformar em homem, humilhou-se a si mesmo, se humilhou, sendo obediente até a morte e a morte de cruz. Vou dar uma pausa aqui. Quem é Jesus? Rei dos reis, Senhor dos senhores, lírio dos vales, rosa de Saron, estrela resplandecente da manhã, alfa, ômega, princípio, fim. Aquele que disse, é-me dado todo, 100%, todo o poder lá no céu e aqui na terra. É-me dado todo o poder. Aquele que conta as estrelas e a chama pelo nome. Aquele que está acima dos anjos, arcanjos, querubins e serafins.
Aquele que disse: quem vê a mim, vê o Pai, quem vê o Pai que me enviou, e eu e o Pai somos um. Todas as coisas do meu Pai, Deus, são minhas, e todas as minhas coisas são do meu Pai. Aquele, quando Deus disse: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, ele falou no plural: Pai, Filho, Espírito Santo. Ele não disse: farei o homem a mim, não, façamos. Quando ele apareceu na visão de Isaías, o rei Uzias morreu, o rei era tudo, e ele foi assistir um culto assim, a mais. E ele não sabia que Deus tinha marcado um encontro com ele. E a glória de Deus, o Shekinah de Deus, o poder de Deus, a neblina, a fumaça que ele chama de Deus, encheu todo o templo. E ele olhou e viu Deus. E viu os querubins e serafins que voavam em torno, com duas asas cobriu o rosto de respeito, com duas asas cobriu os pés, e com duas asas voavam dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Isaías disse: ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. A Bíblia diz: quem olhar para Deus face a face morre. Mas Deus não queria morto. Nessa hora apareceu um braseiro espiritual, que Deus é fogo, aquele braseiro espiritual. E um dos serafins pega uma tenaz, e pega uma daquelas brasas e vem na direção dele, encosta na sua boca o fogo, fogo que purifica, fogo que o joalheiro usa. O sujeito achei um ouro, traz uma pedra desse tamanho, ele coloca no cadinho, taca fogo, a pedra fica aqui, todas as impurezas saem, fica só o ouro verdadeiro. Aquele fogo purificou, queimou, e agora puro o Senhor disse: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Pai, Filho e Espírito Santo. Quando eles estavam construindo a Torre de Babel, querendo chegar no céu, Deus quis parar. Ele disse para Jesus e o Espírito Santo: eia, desçamos, plural, e confundamos a linguagem desse povo. Desceram, saíram vários idiomas, ninguém entendia o outro, parou aquela absurda construção. Então, o tempo todo, quando Jesus disse: Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus, meu, por que me abandonaste? E quando Jesus disse: passa de mim esse cálice, não era Herodes, não era Anás, não era Caifás, não eram os judeus, não era o chicote, não era a coroa de espinho, não eram os cravos. É que por 3 dias o Pai estaria separado dele. Por quê? Porque o Pai estava pegando todo o pecado, desde Adão e Eva, até aquele presente momento e até a hora em que ele vai voltar, e lançou no seu Filho. E o pecado entristece. E foi a hora que ele chamou Pedro, Tiago e João e disse: a minha alma está profundamente triste, tristeza que mata, profundamente triste até a morte, velai comigo. E os 3 dormiram, estavam cansados. E ele adiantou-se cerca de um tiro de pedra, e conforme ele orava, o seu suor se transformou em grandes gotas de sangue que escorria pelo chão. Hematitrose, que chama o fenômeno. As glândulas sudorípicas explodiu. Aquele foi o auge do estresse, do pânico, do medo, da ansiedade, da opressão, da depressão, da angústia, da tristeza que mata. Por isso, quando você estiver atravessando por estresse, angústia, opressão, depressão, tristeza, procure o médico, não é errado. Tomar os medicamentos não é errado. Mas conversa com Jesus, porque Ele entende disso. Ninguém passou. Elias disse: mata-me, Senhor, porque estava num estresse. Deus não o matou. Deus deixou que ele dormisse por 2 vezes, chamou o anjo, lhe deu água com pão ungido,
e o revigorou para que ele fizesse a caminhada. Deus quer te tirar do estresse, da angústia, da opressão, da depressão, da incerteza, da fraqueza, do medo, da ansiedade, de tudo. Toda a carga que está nos seus ombros será tirada. Por causa da unção, Isaías 40, 27, toda a carga dos seus ombros será tirada, e o jugo do teu pescoço, porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele está andando aqui agora no nosso meio. E disse: eu sou o Senhor que te sara. Então ele falou em geral. Agora, Jesus desceu da sua glória, como cantou aqui agora. Ele assumiu a forma de homem, através do ventre de Maria, por obra do Espírito Santo. E tendo se transformado em homem, se fez escravo, e humilhou-se até a morte, e morte de cruz. Agora continuamos no 9, 2:9. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que está sobre todos os nomes, para que no nome de Jesus se dobrem todos os joelhos no céu, na terra e debaixo da terra. Agora, meus queridos irmãos, o amor de Jesus é incondicional. É incondicional. Em João capítulo 15, do versículo 13, se der tempo, ela vai ter que ser rápido, porque eu tenho que correr. João capítulo 15, do versículo 13, Jesus disse: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Quando alguém doa um rim, doa um órgão para salvar uma pessoa, é um herói, e realmente é. Mas a vida, só Jesus, a vida por completo Ele deu. Cuspido, escarnecido, esbofeteado, injuriado, massacrado, desnudado, morreu a nossa morte para viver a sua vida. Em Lucas capítulo 13, do versículo 34, hoje estou dando um trabalho lá em cima. Lucas 13, 34, Jesus disse: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os pintinhos debaixo das asas, mas não quiseste. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Em verdade vos digo que não me vereis mais, até que venha o tempo em que digais: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Jesus chorou com todos esses predicados que caracterizam a sua vida. Varão de branco, filho de Deus Jeová, leão de Judá, cordeiro de Deus. Ele chorou. Ele tinha sede, fome, frio, calor, cansaço, emoção. Senão o sacrifício dele não era válido. Ele não é um Capitão Marvel. Ele não é um super-homem. Ele se fez homem. Agora, Lucas capítulo 19, do versículo 41. Jesus chorou por Jerusalém. E quando ia chegando perto da cidade, chorou por ela. Não pela ingratidão, não pela perseguição, não pelo escárnio, mas chorou por quê? Jesus chorou por Jerusalém, e quando ia chegando e vendo a cidade, chorou por ela, dizendo: ah, se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que à tua paz pertence. Mas agora isto está encoberto dos teus olhos, porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão com trincheira, te sitiarão e te estrearão de todos os lados, e te derrubarão a ti, aos teus filhos, que de dentro de ti estiverem.
e não deixarão em ti pedra sobre pedra que não fosse derrubada, que não conhecesse o tempo da tua visitação. Quando que aconteceu esse fenômeno? Mateus, capítulo 27, do versículo 24. Mateus 27, 24. Aqui fala que quando Jesus estava sendo julgado, ali ele já tinha sido cuspido, escarnecido, bateram no seu rosto com uma cana, todo deformado. Ali ele estava massacrado. E o povo dizia: crucifica, crucifica. Pilatos não encontrou nada nele que pudesse condená-lo. E Pilatos, vendo que não tinha saída, Pilatos pediu uma bacia com água e lavou as mãos e disse: eu estou livre do sangue deste homem. E olha o que aquele povo sedento, assassino, falou. Então 27, 24, e versículo 20, capítulo 27, 24 e 25, quando ele fala que o sangue dele caia sobre nós e os nossos filhos. Pilatos está no inferno lavando a mão naquela bacia, quanto mais ele lava, mais vermelho fica. Porque ele tinha autoridade de absolver Jesus, mas ele soltou Barrabás por causa da pressão do povo. E ele pegou uma bacia com água e disse simbolicamente: eu estou livre do sangue, que o sangue dele caia sobre nós e nossos filhos. Sabe o que aconteceu, irmãos? 70 anos depois, o general Tito, isso vocês acham no Google, ou nos rodapés da enciclopédia, 70 anos depois, o general Tito, com 70 mil soldados, 4 guarnições, 4 tropas grandes, cerca Jerusalém. Os muros eram intransponíveis, mas eles cercam. E aquele povo começou a se levantar contra o povo. Cerca durante 4 a 5 meses. Quem estava dentro não saía, quem estava fora não entrava. Foi enfraquecendo, acabou comida, acabou alimento. Alguns estudos dizem que pais chegaram a comer a carne dos filhos, esfomeados, comer os animais. Faltava água, e quando o povo estava totalmente fragilizado, ele fez um ataque, conseguiu adentrar. E você pode chegar lá e perguntar no Google: quantos judeus morreram neste ataque após o cerco? 1 milhão. 1 milhão de judeus morreram. E não ficou pedra sobre pedra, uma em cima da outra. Olha a força que há no sangue de Jesus. Quando eu oro nas madrugadas, que eu digo que sejam acobertados com o sangue de Jesus, eu sei a seriedade que eu estou falando. Já vi muita gente brincar, né, com o sangue de Jesus. Eu te vi na padaria, você falou que ia na igreja. Que isso? Sangue de Jesus tem poder. Para com isso. Não use o nome do Senhor teu Deus em vão. O sangue de Jesus destrói principado, potestade. O inferno se tomba diante do sangue de Jesus. Beelzebu, Apolião, o dragão, a serpente, príncipe das trevas, pai da mentira, todos os demônios do inferno, diante do sangue de Jesus, são derrotados. A maior arma que você tem é o nome de Jesus, é o poder do Espírito Santo. E quando você diz o sangue de Jesus tem poder, muitas pessoas estão apanhando, começa a repreender o diabo. Não é o diabo não, é Deus que está batendo.
Quando o diabo bate, você pula no colo de Deus. Quando Deus bate, se você pular no colo do diabo, apanha dos dois lados. Não brinca com o sangue de Jesus. Até os hinos, tem que saber como é que você fala a palavra, o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus, os demônios recuam. Macumbaria, bruxaria, feitiçaria, trabalho feito na mata, na cachoeira, na encruzilhada. Todas as autoridades malignas. A promessa que você tem é o sangue de Jesus. É invisível a olhos nus, mas Satanás e os demônios enxergam. Porque a promessa vos diz respeito a vós, o Espírito Santo vos diz respeito a vós, a vossos filhos, a todos quantos estão longe, e a tantos quantos Deus nosso Senhor Jesus chamar. Estejam acobertados com o sangue de Jesus. Quando você orar, diz: Senhor, me acoberta com o sangue de Jesus, acoberta a minha família, que é o meu bem maior. Não espera perder membros para poder valorizar. Meu marido que saiu para trabalhar, minha filha, meus filhos que estão em viagem, estão enfrentando luta, problema na justiça, correndo risco de serem assaltados, perigo iminente está lá fora, mas cobre-os com o sangue de Jesus, cobre a minha vida com o sangue de Jesus, me protege, me guarda em nome de Jesus. Começa a usar o nome de Jesus, começa a usar o sangue de Jesus, e se levante da derrota, porque a vitória é tua, foi cravada na cruz, e Ele está andando aqui agora. Tumores estão sendo curados aqui. Aqui no nosso meio tem uma mulher que não sara da dor de cabeça, mas não é aquela dorzinha de cabeça, tomou Doril, a dor sumiu, uma dor de noite, que os analgésicos atacam o fígado, atacam o estômago, não passa, dói a cabeça, dói os olhos, ela fica pensando que tem um câncer na cabeça, e hoje Deus está curando ela. Uma outra que programou o suicídio, chega na hora, alguma coisa segura, não é que segura alguma coisa, é Deus que está segurando, porque se o diabo quer te destruir, Deus tem um plano, algo valioso dentro de você. Ninguém taca pedra em árvore que não tem fruto, e ladrão não assalta a casa de pobre, porque só leva susto e mordida de cachorro. Tem alguma coisa dentro de você, que Deus vai mostrar e revelar. E quando você vai receber uma benção, o diabo, quando não vem, manda o secretário, ele já vem antes para roubar a benção. Então você passa por tribulação, você passa por luta, mas a Bíblia diz: resistir o diabo, ele fugirá de vós. A vitória é tua, foi cravada na cruz, quando ele disse: está consumado. Se apodera. Se você não se apoderar da força do nome de Jesus, e do sangue de Jesus, e da fé, e lê a palavra e põe em prática, você não vai vencer. Tuas criancinhas você carrega nos braços, quando cresce, bate asa e voa, você carrega no joelho. A grande família é como uma grande árvore, espalha galho para todo lado, mas todos eles estão ligados na raiz, sempre se encontram. Aprenda a orar, não ora mendigando, meu Deus. Um dia eu cheguei na geladeira, eu falei: pai, posso comer um pedaço de queijo? Ele falou: não pode, come a geladeira inteira, porque o queijo está dentro dela. Você está na casa do pai, tudo que é meu é teu. Para de mendigar a bênção, você serve um Deus poderoso. O mais difícil foi morrer por você, aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes entregou por todos nós, como não nos dará com ele todas as coisas? Tenha medo de servir, não. O diabo quer ver você distraído. Para que ler Bíblia? Para que buscar? Dá para o gasto. E não morra. Não morra sem receber Jesus como Salvador. Não dá tempo de ficar fazendo crochê e tricô com salvação. Quantas vezes a pessoa chega para mim e fala: pois é, acabou o sofrimento, descansou. Descansou. A vida aqui é rápida, a eternidade não acaba. Caboclo nunca recebeu Jesus. Briguento, fofoqueiro. Faz tudo que não presta, entristeceu a Deus. Nem lembrou que Deus existe. Descansa em paz. Um médico ateu. E para mim quem é ateu é à toa.
O sujeito fala, eu não creio em Deus. Quando ele fala não creio em Deus, ele já está confessando que Deus existe. Ele disse, era médico. E um dia eu fiquei na UTI de plantão, porque eu tinha certeza que no outro dia eu tinha que assinar o testado de óbito. Aquela noite eu não passava. Eu estava dando umas cochiladas assim, acordei com ruído. Eu olhei e vi muita gente vestido com roupas escuras, monstros, agarrando ele pelo braço e levando. Ele dizia, não vou, não vou. Aí embaralhou. Ele sendo levado ali, arrastado pelas trevas. E eu olhei o corpo dele ali, eu quase saí correndo. Quando eu cheguei e pus a mão, ele tinha acabado de partir. Se Deus existe ou não existe, tem alguma coisa que nos leva para um lugar bom ou para um lugar mau. O cara entrou com a Bíblia, ele recebeu Jesus como Salvador. Onde você passará a eternidade? Deus tem me castigado. Prega sobre cura divina, prega sobre libertação, expulsa demônio, cura enfermo, ora por todo mundo que nem está fazendo por aí, mas fala que todos nós estamos um passo, ou do céu, na casa do Pai, onde há muitas moradas, ou para o Hades. E vai vivo, viu, irmão? Vai vivo. Porque ir para o céu, para o inferno, desacordado, anestesiado, não vale. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso, vivo. Lázaro morreu, foi para o seio de Abraão. O rico, que viu aquele cara apodrecer, os cachorros lamber ferida, nunca estendeu a mão. Morreu e foi para o Hades, lugar de tormento. É Jesus falando, não é profeta. E lá no Hades ele levantou os olhos e viu, assentado na mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Só senta na mesa vivo, morto deita na mesa. E ele disse, pai Abraão, manda que Lázaro molhe, não era água de coco não, molhe o dedo na água e refresque a minha língua, porque estou nesse lugar de tormento. Agora você vai falar, descansa em paz? Você acha que ele está descansando em paz? É Jesus contando. Pai Abraão respondeu, filho, na terra recebeste bens e Lázaro males, agora ele é consolado e tu atormentado, e de sorte que existe um grande abismo entre nós e vós, os que estão aí não podem passar para cá, e nem os daqui passar para lá. Aí ele virou missionário. Pai Abraão, então manda Lázaro voltar na casa do meu pai, eu tenho 5 irmãos, eu não quero que eles venham aqui. Pai Abraão respondeu, lá na terra tem os profetas, tem Moisés, eles é que ouçam. Meu irmão, eu te amo, eu estou pregando por isso, em todo lugar. Tem pregadores para fazer campanha, não quero criticar ninguém, é uma soma vultuosa. Eu estou indo pregar por aí, não é por dinheiro não, pago uma gasolina, um pedágio, me dá uma pizza, uma comida. Às vezes eu ganho dinheiro, chego aqui eu já dou o dízimo. Porque aqueles que ganham pelo seu serviço já receberam a recompensa. Essa eu não quero, eu quero aquela que está lá. Ainda mais que você já está no final. Ninguém é burro. Agora a minha pergunta é hoje, se o teu coração parar de bater, você tem certeza que tem Jesus e que quando o seu nariz estiver cheio de algodão e nós formos lá no velório, você está com Jesus? Se o teu coração parar de bater, ou se a voz do arcanjo ecoar, a trombeta tocar, você sabe que praticamente os noticiários dizem que a terceira guerra já começou. Você vê confusão na Coreia do Norte, você vê confusão na China, você vê confusão na Rússia, você vê na Ucrânia, e você vê agora nas Guianas, você vê em todo lugar. Mas o que já começou é que tem o canal de Suez. Vocês têm que ver, não é só esses canaizinhos, como tem que ver. Band News, Record News, dá um jeito. O canal de Suez passa, por mês, 2,5 milhões de grandes navios, levando mercadoria para o Oriente, para tudo quanto é lugar. É a passagem estreita. Ali estão muçulmanos. Ali tem tribos que se juntaram e estão atacando
todos os navios que levam mantimento, mercadoria. Eles atacam, assaltam, entram, atiram, destrói. Então o que está acontecendo, irmãos? Eles não estão podendo passar pelo Mar Vermelho, pelo Canal de Suez. Eles estão dando uma volta tremenda de 21 dias a mais. 170% a mais o frete e o tempo que demora. Aí os Estados Unidos com a Inglaterra passaram com navios não cargueiro, mas navio da pesada. E quando eles atacaram, resistiram. E os Estados Unidos e a Inglaterra, 2 aviões, chamado Apocalipse do bom, né? Atacaram 2 ou 3 vezes para acabar com eles. Mas o Irã está dando força para o outro lado, a Coreia do Norte está dando força para o outro lado. Mas mesmo assim eles não estão conseguindo passar pelo Canal de Suez. Então já começou os bombardeios. Não vai ter aquela guerra, o lenço da partida. Será que ele volta? Não vai ter fuzil, nem metralhadora, nem tanque bombardeando. Isso é uma guerrinha meleca que está acontecendo lá na Ucrânia. São poderes nucleares. O mundo está repleto de força nuclear. Primeiro que soltar, tanto mata como morre. Um dos países diz: nós não queremos ferros retorcidos, nós não queremos terras com ferros retorcidos, com cimento. Não, nós temos bomba que mata tudo, radioatividade. Deixa uns 6 meses, passa o efeito, vai lá, pega carro, pega tudo inteiro, tudo pronto do inimigo. São pestes que estão acontecendo. O mundo jaz no maligno. Eu, quando assisto essas coisas no noticiário quente, eu falo: a igreja está brincando, a fome está permeando, os ataques que a gente está vendo, irmãos. Todas as lojas do Carrefour, um dos maiores supermercados do mundo, do Brasil, da Bahia e do Ceará, estão fechando por causa dos saques. Assim como tem esses malandros que passam na praia, faz arrastão, estão fazendo arrastão no supermercado e ninguém pode fazer nada. Então eles estão fechando. Joalheria está sendo atacada, tudo está sendo atacado. Quando você vai para São Paulo, a gente vai morrendo de medo. Eu vou falando, o chefe vai segurando o carro, quando dá verde, passa batido. Parar no vermelho é um perigo. Eles vêm com pedra, com pau, se arrebenta tudo, mete a mão, rouba com tudo e sai andando. Os movimentos sem terra chegam e estão invadindo as terras, pegando tudo. 430 mil empresas faliram. E agora eles querem a renovação da folha. Estão lutando. Se conseguir, num dia, 1 milhão serão mandados embora. Eu estou gravando aqui, está mandando para todo mundo. Eu sei que eu posso ser preso ou morrer, mas eu quero falar a verdade. Comunismo, a pregação de Billy Graham, e cristianismo são 2 farinhas que não podem estar no mesmo saco. O que será do futuro? Desemprego. Olha o preço do arroz, olha o preço do feijão, olha o preço de tudo, está subindo tudo, a água, a luz. É para falir a nação. É a única hora que às vezes eu tenho medo de tomar ceia e cair morto. Porque quando eu assisto essas coisas eu fico revoltado. Por isso eu digo, orem. Não está para brincar, orem. Pega a palavra. Porque a oração é a maior arma de guerra. Quando o rei Senaqueribe ia destruir o rei de Israel, o Senhor mandou durante a noite um anjo
e o anjo destruiu 185 mil soldados do exército de Senaqueribe. Ele desafiou o Deus vivo. O Senhor disse: eu porei um anzol nas suas narinas, o levarei para a sua terra e o destruirei. Quando morreram 185 mil, ele voltou, entrou no templo dele, foi adorar o Deus de pedra, os próprios filhos mataram. Deus ainda é Deus. O anjo do Senhor acampa ao teu redor. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. E vindo o inimigo como uma corrente de águas, o Espírito do Senhor alvorará contra ele a sua bandeira. Eu gostaria de estar fazendo essa pregação, já foi. Não dá para ficar parado. Não dá para ficar parado. Somente Deus. E o povo está brincando. Já estão querendo cortar toda a rede social. Instagram, Facebook, você não vai poder falar de Deus, você não vai poder falar nada. É como na Coreia do Norte, só fala dele só um canal. Um marido e uma mulher e uma criancinha de 2 anos pegaram a Bíblia na casa dele, na Coreia do Norte. O marido e a mulher e a criancinha de 2 anos foram condenados à prisão perpétua. E o povo está brincando. E você sabe a hora que eles tomam a lei? Na hora do carnaval. Os aeroportos estão gente para o carnaval, estão lá, e nas ruas já estão, os calhordas estão brincando, não está nem sabendo a ratoeira que está por baixo. E quando você fala, vamos num acampamento para levar 40 pessoas, para falar de Jesus, eu vou estar nesse acampamento. Todos os acampamentos eu vou, dormia dentro da perua, dentro do carro, como na funerária. No outro acampamento arrumaram uma caminha, porque quando você está, eu dormia num colchão no chão, mas agora uma certa idade, então você fica um pouco mais difícil para levantar. E arrumaram uma cama, já lá, num quartinho, eu vou dormir lá, vou tomar banho lá, quero estar lá, já estou com a minha mensagem preparada. Vá nesse acampamento, porque enquanto o povo está procurando servir Satanás, o inimigo nas praias, você está buscando a Deus. E aquele que é de Deus, o diabo não lhe toca. E se você quer ofertar para um jovem que não está tendo condição, ajuda. E ela fez um apelo de arroz, de coisa, traz, seja útil. É que nem a turma fala assim, pastor, o senhor é dizimista, sou dizimista. O senhor tem feito um tipo de oferta especial para a igreja? Tenho sim. Esses bancos que vocês estão sentados, têm 43 anos. Está sendo reformado e invernizado um por um com carinho através do Claudinho. Ele não só toca instrumento e prega, ele trabalha. Um por um. Sabe como é que aconteceu? A igreja bonita, piso de mármore, tudo. Tinha umas cadeiras velhas amarradas com arame, compradas no cinema. Quando alguém não caía endemoniado, era gordo, sentava na cadeira, amarrada com arame, caía. E expulsar, não, eu caí porque quebrou aqui o negócio. Aí veio o pastor Jerônimo. Ele veio pregar a palavra aqui. E ele disse, quem tem uma oferta excepcional, uma oferta para os bancos? Eu olhei para minha esposa, porque quando nós chegamos aqui, há 45 anos atrás, nós pagávamos 10 cruzeiros por mês, era dinheiro. Compramos 1.000 metros quadrados no Alangrei, já estava cercado, eu queria uma chacrinha lá. Olhei para ela, ela olhou para mim e falei, vamos doar o nosso terreno para botar banco nessa igreja. Colocamos a escritura definitiva ali. Imediatamente o irmão foi e transformou em dinheiro. São esses bancos que vocês estão sentados. Dai ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida, transbordando, entrarão sobre o vosso regaço. O maior dizimista, não digo em quantidade, mas em fidelidade sou eu, porque o dono do defunto pega na cabeça, e o primeiro tira no macaco mais velho. Só que eu não espero o culto não. As pessoas que contam sabem. É meio-dia, 11 horas eu recebi, separei, já coloco. Fica 2, 3 dias aqui, até contar e ver. Porque a única hora, em 66 livros de capa a capa, a única hora da história da humanidade que Deus disse, fazei prova de mim, é na hora do dízimo das ofertas. Ele não falou, fazei prova de mim para o seu curso, não, fazei prova de mim. Trazei os dízimos e as ofertas, fazei prova de mim, para ver se eu não abro a janela do céu e derramo sobre vós uma bênção tal que dela vos adivinha, não é pequena nem a média, mas a maior abundância. E é muito fácil os caras nas redes sociais,
esses pastores pedem dízimo, pedem oferta. Eles vêm pagar o ar-condicionado. Vocês viram que retrasado no domingo, roubaram os fios daqui, tiraram o som de lá, puseram aqui, e vocês aqui, ó, e a gente pregando, suando, sentia até descer pela cueca com suar. Quem vai pagar o ar-condicionado? Quem vai pagar os funcionários? Quem vai pagar a pintura? Quem vai pagar os impostos? Quem vai pagar tudo, irmãos? É o dízimo e a oferta, a casa de Deus. Essa casa aqui foi chão batido. Essa casa aqui não tinha vitrô, Eucatex, Duratex, era tudo. Mas nós lutamos, chovia aqui, o povo corria para cá, chovia aqui, quando chovia de lá. Depois de tudo pronto, tudo novo, só tinha duas coisas velhas, o pastor e o telhado. Deu uma chuva de granizo, derrubou tudo, tivemos que fazer empréstimo, mas hoje está tudo pago. E estamos programando uma reforma melhor para a igreja. Então, o santuário não é meu, é de Deus, é para servir você. Então, quando alguém... Agora, que propaganda é essa? Ninguém dizima, ninguém oferta, paga a luz, vão para acender lamparina, desliga o ar-condicionado, não tem água, não tem luz, não tem alarme, não tem nada, acaba com tudo. São os ignorantes. E diz que a Bíblia é da lei, nós não vivemos mais debaixo da lei. A lei surgiu com Moisés. Séculos antes de Moisés nascer, Abraão deu o seu dízimo para Melquisedeque, rei de Salém, que representava Jesus Cristo. O fiel não precisa estar cutucando, o fiel não tem compromisso com o pastor nem com a igreja, seu compromisso é com Deus. E ele sabe que quando Deus manda fazer prova, ele não falha. Não ia falar essas coisas, irmão, mas Jesus chorou. Outro lugar, estou encerrando. Jesus chorou em João 11:35. A partir de 11:32 de João, quando ele chega, Lázaro estava morto. A irmã veio e disse: se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Os judeus falaram: poxa, ele que abre os olhos do cego, por que não curou Lázaro? E Lázaro estava 4 dias em estado de putrefação. Você sabe que passou 24 horas, ninguém fica perto do defunto. Nós não somos nada, graças a Deus que quando a gente parte, o Espírito parte e deixa o pacote para cá. Jesus sabia que ele ia ressuscitar Lázaro, mas nessa passagem aqui, que não vou ler, nessa passagem, ele viu a irmã chorando, ele viu os judeus chorando, ele viu o sepulcro, e aqui está no 11:35, Jesus também chorou. Aí ele diz: tirai a pedra. Mas Senhor, é defunto de 4 dias, não interessa, se tu creres, verás a glória de Deus. Você sabe o que o diabo teme na sua vida? Quando você crê. O diabo não tem medo de nada quando você crê, porque ele sabe que a lei que Deus deu, que tudo é possível ao que crê. Se você crê que a situação vai mudar, se você crê que vai ser abençoado, tudo é possível que crê. E ele deu um grito: tirar a pedra. Por que ele não tirou a pedra? Porque a nossa parte ele não faz. E quando tiraram a pedra, ele gritou: Lázaro, sai para fora. O cara estava podre, enfaixado. Se eu enfaixar uma pessoa da cabeça aos pés, ela não levanta. Como é que a podridão desapareceu e afrouxou para ele apoiar e ficar de pé? Os anjos soltaram as ataduras. E quando ele apareceu, Jesus Cristo disse: desatai, quer dizer, desata o resto e deixa ele ir. Ele sabia que ia ressuscitar e chorou. Eu estava falando de madrugada, irmãos. Eu estava falando. Mas eu quero só falar essa parte aqui. Em João 13, versículo 1, Jesus lavou os pés dos discípulos. Olha, o Rei dos Reis, lavar os pés empoeirados. Quero parar por aqui. Mas eu estava orando na madrugada. Por que nós não ganhamos mais almas? Jesus falou claramente. As grandes mensagens, por mais poderosa, por mais ungida, por mais fogo que cai, arrancam lágrimas, dispara o coração, pessoa chora, mas não converte. Só o Espírito Santo convence o homem do pecado, do juízo e da justiça.
Só o Espírito Santo toca numa pessoa e ela levanta onde está, pelo Espírito Santo, não é por força nem pela violência. As almas custam lágrimas, até Jesus chorou. Chore pelas lágrimas, meu servo, chore pelas almas, chore que eu entrego. O Espírito Santo diz: humilhai-vos, pois, diante da potente mão de Deus, para que a seu tempo os exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Quando o Espírito Santo vê, ele que toca. A pessoa quer levantar, não consegue. A pessoa quer vir aqui, não consegue. Marca batismo, tem vontade de descer nas águas e não consegue, está amarrada. Mas se você chorar, se você buscar com amor, eu entregarei, eu farei a obra. Essa obra quem faz é só o Espírito Santo. Quando ele toca, a pessoa vem. A pessoa é sensibilizada, a pessoa é cheia, e já marca o batismo, desce das águas, se completa, tem a marca da promessa, e o nome está escrito no livro da vida. Não parta, irmãos, não se engane, fulano descansou. O sujeito chegou para mim e falou: pastor, eu te respeito muito. Eu falei: amém, isso é dever de cidadão, porque eu também te respeito. Mas eu não gosto de hino, não gosto de cantoria, não gosto de oração, não gosto de ir no culto, não gosto de nada. Eu falei: o que você vai fazer no céu? Se os anjos cantam, louvam e adoram o Senhor. Então não perca tempo não. Você não é convidado para mim na minha igreja. Se você não gosta o céu é gozo e alegria. Os 24 anciões atiram suas coroas. Lá está escrito em Apocalipse: viu uma multidão que não podia contar diante do trono, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor, digno de todo louvor, honra e glória. Eu vou encerrar agora, 8h20, está na hora, mas eu quero lançar um apelo aqui. Será que tem alguém tocado pelo Espírito Santo que quer receber Jesus como Salvador, garantir a sua salvação? Que quando eu chegar no velório, eu prefiro fazer o seu velório do que você fazer o meu. Se eu chegar lá, será que eu posso dizer: esse irmão está salvo? Eu fiz um velório de um irmão, mas cheio, ele transmitia. Quando eu ia saindo, já contei umas 3 vezes, um senhor de branco falou: mas que palavras lindas, pastor. A mamãe está ali, o senhor não faz uma oração do Padre Nosso? Falei: do Pai Nosso faço. Faz uma oração então, dá uma palavrinha. Eu já estava querendo ir embora. Aí eu fui. Cheguei lá, olhei, todo mundo de branco, pensei que era hospital, enfermeira. Era um terreirão lascado. Quando eu cheguei, eu vi aquela senhora com semblante bonito, mas tinha tanto balangandã, tanta coisa, tanta corrente, tanta imagem, que eu falei: nossa, é capaz do fundo do caixão não aguentar. E o que eu ia falar, meus irmãos? Eu falei: Espírito Santo, me socorre agora, não é daqui, agora. Se eu falo que ela foi para o céu, sou um mentiroso. Se eu falo que ela foi para o inferno, eles me lincham. O que eu falo? Eu não toquei no nome da mulher. Falei para todos que estavam ali que tinham que receber Jesus como Salvador, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por Ele. E eles, amém, eles concordam. Eles aceitam Jesus Cristo, Caboclo 7 Flechas, Pena Branca, Cosme e Damião. Eles misturam tudo, mas Jesus é o único quer dizer um só, verdadeiro e suficiente Salvador. Aí eu não falei nada, falei: tem que receber Jesus, tal. E a mamãe? A mamãe o Senhor já levou para o lugar que lhe é devido. Lá Ele decide, que quando a gente morre, a gente sobe. Aí Deus manda para onde Ele acha. Eu sei porque eu morri e voltei. Morri e voltei, vi meu corpo e voltei. Não estou brincando, estou com a mão na Bíblia. Não morra sem Jesus. Tem alguém aqui que hoje, se você fuma, se você bebe, se a sua vida não tem problema, venha como está. Tem alguém que eu vou receber Jesus agora como meu Senhor e meu Salvador. E já aproveito e entrego a minha família. Tem alguém? Por favor, venha aqui, nós queremos orar. Você não precisa falar nada. Não morra, não morra, não morra. E se você está desviado, abandonou, não ora, não lê a Bíblia, está que nem o filho pródigo. Filho pródigo adquiriu uma grande experiência. Longe do Senhor, é comer lavagem, é morte, é solidão, é abandono. Ficou no mato sem cachorro. Ele voltou para a casa do pai e aprendeu a lição. Pastor, eu estou meio longe, mas eu quero voltar hoje.
sai do seu lugar, vem aqui. Não fostes vós que escolhestes a mim, mas fui eu quem escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto. Ninguém pode vir a mim se o Pai não trouxer. Se você está sentindo o Pai tocar, vem aqui na frente. Se não vier ninguém, tudo bem, eu vou para casa e vou dormir. Se você morrer sem salvação, eu posso fazer o seu velório. Eu vou falar, Deus está com Deus e Deus decide o destino dele, que nem eu falei para a véia. Eu não vou mentir não. Mas se você receber Jesus, dos teus pecados não me lembrarei jamais, as coisas velhas se passaram, aquele que está em Cristo, nova criatura.